Salve massa atleticana, vamos para as informações do Atlético de hoje. Mas antes deixe seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo notícias do Atlético. O Atlético joga domingo contra o Corinthians e o Cláudio Rezende vai trazer informações do Galo. Tem novidades, o time tá encorpando, o Galo tá crescendo e vai pegar o Corinthians. Ô Rezendão, um abraço, boa noite, amigo. Boa noite a você também, aos amigos do Bastidores, praticamente completo. Para domingo, o técnico Gabriel Milito só não vai contar com o goleiro Everson, que hoje fez de novo trabalhos até em campo, mas depois academia, não fez até aqui atividades com bola. E aí o Everson já começa a ser até inclusive dúvida para o jogo do meio de semana que vem, né? Contra o CRB pela Copa do Brasil. Para domingo, descartada a presença do goleiro. E o Alisson teve uma entorse no tornozelo mais complicada e segue com fisioterapia. Zaratio e também Rubens, liberados pelo departamento médico, serão opções aí para o fim de semana, pelo menos no banco de reservas. E aí o técnico Milito vai ter o banco recheado de boas opções para mexer no time no jogo contra o Corinthians. Com o Zaratio e Rubens disponíveis, para mim, são duas dúvidas. Uma principal, né? Quem sai para o lugar do Arana? O treinador vai levar até o fim de semana, se ele vai tirar do time o Alan Franco ou o Fausto Vera. E lá na defesa, será que o Lianco já aparece no time titular? Não podemos descartar essa possibilidade. Se não for o Lianco, o trio que jogou contra o Vasco, tendo o Bruno Fux, o Batalha e também o Júnior Alonso. E aí, Edu Panzi, como é que fica esse galão pra enfrentar o Corinthians, Du? Preocupação o Milito não tem, né, Thiago? Preocupação ele já teve na temporada durante um mês e... Agora é uma preocupação boa, né? Não existe preocupação boa. Agora ele tem solução. Se ele tá com alguma dúvida, ele vai ter a solução pra estancar essa dúvida, pra tirar essa dúvida da cabeça dele. O retorno do Arana, pra mim, é certo. O Arana é um titular, é um desses jogadores base do time principal do Atlético na temporada. Fica a dúvida para quem ele tira para a volta do Arana. E os palpites são Alan Franco ou Fausto Vera. Cláudio Rezende trouxe uma informação hoje que eu não tinha parado para pensar, né? O Atlético joga a Copa do Brasil no meio de semana e o Fausto Vera não pode jogar a Copa do Brasil. E tá chegando um momento em que o Milito vai ter que rodar o elenco porque são jogos atrás de jogos. Chega uma hora que a turma precisa dar uma descansada. É verdade que essa semana foi só de treino e descanso para os atletas. Eu ainda vou com essa dúvida até momentos antes do jogo, até uma hora antes, quando o Atlético solta a escalação. Mas para mim, realmente, o Arana volta na vaga de um desses dois. Ou Alan Franco ou Fausto Vera. Eu tava apostando que o Fausto Vera sai, porque acabou de chegar, o Alan Franco segue, desce um pouquinho para jogar como um segundo volante, tendo o Arana pela esquerda. Mas com essa informação, com essa lembrança do Cláudio, que na Copa do Brasil o Vera não pode jogar, pode ser que o Milito dê um descanso pro Alan Franco no final de semana no Brasileiro, para contar com o atleta 100% na Copa do Brasil, enquanto dá um descanso pro próprio Fausto Vera. A verdade é que ninguém tá precisando, pelo menos desses dois, de descanso. Por quê? Porque o Atlético teve uma pausa na semana de treinos e pro jogador recuperar fisicamente, o Fausto Vera não vinha jogando, vinha apenas treinando no Corinthians para não completar a quantidade de jogos no Brasileirão. Então o Milito só tem solução. É verdade que ele é da casa, né? Voltou para casa depois de 11 anos. O Bernard mais maduro, mais experiente, e ele participou da GaloCast, né? Que é o podcast do Atlético. E ele falou sobre esse relacionamento dele com o grupo atual, como que ele foi recebido pela galera que já estava, né, no clube agora, nos últimos tempos, e com o líder principal, com o Hulk. Vamos trazer aí essas palavras do Bernard. Muito boa, muito boa. É assim, quando a gente fica muito tempo longe, a gente vai perdendo um pouquinho de intimidade. Mas quando a gente vai ficando mais tempo assim junto, a intimidade vai voltar naquela resenha, aquele no dia a dia ali vai ficando gostosa. Então, assim, é o bom daqui também nesse momento que como eu disse, a gente tinha um grupo muito bom antes, em 2012, 13. É um grupo muito leve, e aqui também é assim, sabe? Essa convivência entre os jogadores é muito boa, é muito tranquila, você não vê nenhuma rixa, nenhuma
um cara de cara fechada pro outro. Então, e eu acredito assim, para conquistar grandes coisas, a gente tem que começar isso com um grupo tranquilo, um grupo leve, que todo mundo ali abrace a ideia do treinador e aí vai todo mundo junto. Tá aí o Bernard então, né? O Hulk recebendo todo mundo bem e essa parceria que o torcedor espera, que dê muitos frutos ao Atlético. Hulk, Bernard e ainda tem pro quarteto Scarpa e Paulinho. É o quarteto do Atlético pra cima do Corinthians no fim de semana e pro restante da temporada. Tem vários fatores que o ajudam na adaptação, né? Tá em casa, tá com a família, tá no time que ele conhece de sobra, já chegou jogando, mas a rapidez com que ele entrou no time do Atlético, mesmo diante desses fatores que o ajudaram, ainda assim me surpreende, viu? Eu acho que o fato dele ter chegado antes e ter trabalhado algumas semanas antes com os caras no dia a dia ajuda bastante. Ele pegar o jeito, o modelo de jogo do Milito, a característica dos companheiros. Mas a impressão que eu tenho, e o recorte ainda é pequeno, são 2 jogos, o jogo em Brasília e o da Arena contra o Vasco, mas é que é de um Bernard mais completo hoje do que aquele Bernard que saiu. Bernard mais inteligente, dando mais opções ao técnico, consegue utilizá-lo em mais de uma função, ele consegue fazer os 2 lados hoje. Fez um jogo lá em Brasília, para mim, até de mais destaque do que o da Arena MRV. Aliás, o da Arena, o Otávio jogou tanta bola, mas tanta bola, que as outras atuações, inclusive a do Hulk, que fez 2 gols, ficaram meio que em segundo plano. Mas é um início promissor e que empolga, do Bernard. Acho que se a continuar assim, e a tendência é até que ele cresça, Thiago, pelo ritmo de jogo, voltar ao ritmo do futebol brasileiro, pegar ainda mais o entrosamento com os companheiros, a tendência é que ele melhore ainda mais. Eu acho que o Bernard tem muito a crescer e ele tá jogando numa posição, Odô, que honestamente eu até imaginei que num primeiro momento ele não seria aproveitado, mas ele tá fazendo um papel diferente, né? Caindo muito pelo centro, voltando para buscar o jogo mais. Muito diferente, inclusive, e é natural pela idade, pela experiência do que ele fez em 2013. Eu já apostava que ele fosse fazer essa função. Eu não vou mentir pra você, não. Eu não assistia jogos do Bernard na Grécia, não. Mas hoje Nem na Arábia? Hã? Nem quando ele tava na Arábia você assistia? Pelo amor de Deus. Vez... Que comentarista é você que não vê? Que comentarista é o senhor que não viu o grande Panathinaikos em ação no Campeonato Grego? As últimas vezes que eu vi o Bernard em ação foi na Premier League. Mas hoje a gente tem muita ferramenta. Por mais que você não assista aos jogos, se você quiser se aprofundar, estudar, você tem outras ferramentas que são muito úteis. Então, busquei essas ferramentas e deu para entender que o Bernard realmente poderia fazer essa função, jogando mais por dentro, sendo um cara muito importante na pressão na saída do adversário, até mesmo para recompor. Num primeiro momento, Thiago, pela quantidade de jogos em sequência, sem descanso, dá pra gente dizer que pode acontecer uma briga, Bernard e Zaratio. Briga no bom sentido, né? Ou um revezamento. Mas dá pra dizer também que os 2 podem até jogar juntos. Com o Bernard um pouco mais à frente, o Zaratio fazendo um papel, por exemplo, de segundo homem de meio de campo. Acho que pode acontecer, mas a presença do Bernard, ela pode fazer com que o Atlético conte com o Zaratio por mais jogos. O Zaratio é um cara que joga muito, de ser bom de bola, mas pouco, porque não consegue ter sequência por conta de lesões. Tendo o Bernard hoje no elenco, o Atlético pode contar com o Zaratio jogando muito, no sentido de muita bola, de ser bom jogador, mas por mais vezes na temporada. E o elenco vai encorpando, né, Du? O elenco vai ganhando uma condição. A gente falava no início, né, de preocupação pro treinador, agora é administrar, né? Que é importante também. Já sabendo, por exemplo, do Fausto Vera na Copa do Brasil, né? Você vai ali segurando, né? Vendo a questão de secar, enfim, de condição física de cada atleta para ter o elenco pronto para todos os jogos. Daqui por diante, até dezembro, meu amigo, passando aí, vai ser jogo em cima de jogo. Até suspensão, às vezes, ajuda o treinador, ajuda entre aspas, né? Você, por exemplo, teve um descanso pro Arana. Arana vinha no ritmo muito forte, né, Thiago? Você teve nos Estados Unidos, na Copa América, jogando num calor absurdo. Quando é Copa, são jogos em sequência muito próximas um do outro. O Arana foi titular da seleção brasileira, já chegou pouco tempo depois de ter chegado de viagem, mal dormiu, já entrou em campo, agora teve um descanso por conta da suspensão. Já volta mais descansado pro jogo. O Atlético tem alguns jogadores pendurados, ali a pouco vão ser ausência, mas a boa notícia é que hoje o Milito olha pro banco, ele tem várias peças
muito diferente de outro dia, quando ele olhava pro banco, faltava até peça. Ele já não tinha qualidade, ele não tinha nem quantidade. Primeiro detalhe sobre a situação envolvendo Maurício Lemos. O zagueiro uruguaio de 28 anos tem contrato com o Atlético até dezembro de 2025. As negociações estão muito avançadas para que ele vá defender as cores do São Paulo por empréstimo. O jogador vai assinar por empréstimo com o Tricolor Paulista até dezembro de 2024. E aí, ele terá uma opção de compra ao término desse contrato. Qual a opção de compra? Cerca de $1 milhão. Dá mais ou menos 5,5 milhões de reais. E existe a possibilidade de Maurício Lemos se transferir para o São Paulo nos próximos dias. Todas as pendências que tinham que ser resolvidas entre Atlético e Maurício Lemos já foram resolvidas. O jogador deu ok para o São Paulo. O Atlético deu ok também para o Tricolor Paulista. Agora, aguardam apenas os últimos detalhes para que o jogador vá ao futebol paulista e defenda as cores do São Paulo. Maurício Lemos, então, muito perto de deixar o São Paulo. Ele não entra em campo pelo Galo desde 23 de junho passado, quando esteve no empate por 1-1 contra o Fortaleza, na Arena MRV. Desde então, não entrou em campo. Teve uma lesão, precisou se tratar, se recuperou dessa lesão e não foi mais relacionado pelo técnico Gabriel Milito, porque a diretoria entende que nesse momento o mais importante seria a negociação do jogador. Ele não está nos planos do técnico Gabriel Milito e por isso a saída do Maurício Lemos. Além do Maurício Lemos, existe a possibilidade de saída do Igor Rabelo. Conversei mais uma vez com o André Cury, o empresário do jogador. E ao conversar com o André Cury, ele me disse que está na Itália, de férias, estava em Capri no dia que eu mandei mensagem para ele e liguei para ele para a gente conversar. E aí o André Cury me explicou, até o momento, há o interesse do Santos, mas não passou de uma consulta até hoje. E eu conversei com ele ontem pela manhã. Então, até o momento, não passou de uma consulta. Não passou de uma consulta o interesse do Santos. Conversei hoje com uma fonte do Atlético. O Atlético ainda não foi procurado pelo Santos ou pelo empresário André Cury para falar sobre essa situação envolvendo o Igor Rabelo. No entanto, não vai fazer objeção para a saída do jogador. Existe a possibilidade de saída caso uma proposta do Santos seja formalizada e o atleta tenha a intenção de defender as cores do Santos. O Igor Rabelo também tem contrato com o Atlético até dezembro de 2025. No entanto, jogou mais do que Maurício Lemos. Foram 10 partidas de Igor Rabelo nesta temporada durante o Campeonato Brasileiro. Por isso, ele não poderá se transferir para outro clube que disputa a elite do futebol nacional. Ele só pode jogar em divisões inferiores ou no exterior. O jogador, a princípio, não gostaria de jogar em divisões inferiores. No entanto, uma proposta do Santos pode fazer com que a situação mude. E ele mude de ideia, aceitando defender as cores do Clube Paulista. Vejamos como será o decorrer dessas negociações e quando os jogadores serão anunciados ou se o Igor Rabelo permanece e só sai o Maurício Lemos. E aí, o que você achou das novidades? Deixe seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça de dar um like no vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Aqui é Galo.